Olá para todos. Voltando mais uma vez à explicação sobre instrumento de metrologia, né? No caso aqui o paquímetro, um paquímetro em polegadas, tá? Numa escala de 1 por 128. Isso quer dizer o seguinte, que eu possuo uma régua móvel, aonde ela me dá a escala de 128 na fração, e você tem uma régua fixa que me dá uma escala de 16 avos da polegada. Tá? Então, observe bem aqui que quando o zero coincide exatamente com a primeira linha da minha régua fixa, ela vai me dar o valor de 1,16 avos da polegada. Tá? E isso a gente aprendeu um pouquinho em régua anteriormente, né? Então, a segunda linha, quando o zero coincide, ele vai dar 2,16 avos da polegada, que simplificando dá 1/8 da polegada. E isso vai até a escala aqui, que o anterior ao 1 é o 15 sobre 16, certo? E o próximo número, que vai ser um inteiro, né, vai ser o 16 sobre 16, e quando eu divido 16 por 16, dá 1 polegada. Então, a leitura é feita dessa forma. Já a escala superior, a escala que eu vou lhe mostrar para vocês com melhor detalhe, essa aqui de cima, ela representa exatamente a divisão de 1 por 128 avos da polegada. Por quê? A gente sabe que a distância de um traço para o outro da régua, aqui ó, do 0 para 1, é 1,16. E aí, exatamente, foi representado, dentro de cada espaço dessa minha régua fixa, 8 divisões de fração. Aí, quando eu divido 16 por 8, dá 128. Sabendo disso, agora, né, como eu faço a leitura, o primeiro traço aqui da minha escala móvel coincide com o traço inferior da minha escala fixa, no caso foi a primeira, ela vai dar 1 por 128 avos da polegada. Vamos aprender como é que faz a leitura. Vamos lá, dá um zoom aqui, vamos entender. Sempre que vocês forem fazer a leitura de um taquímetro, digital não, analógico, tanto milímetro como polegada, a leitura vai ser sempre do zero da minha escala fixa com o zero da minha escala móvel. Tá? Então, deixa eu colocar aqui em outro programinha para eu poder editar com vocês para a gente aprender junto. Eu sei que a minha leitura vai ser de um zero da minha escala fixa, vou botar uma corzinha vermelha aqui, até o zero da minha escala móvel. Pois se o zero coincidir sobre a linha inferior, certo? Então a minha escala vai estar sobre 16. Não esqueçam disso. Toda vez que o zero da minha escala móvel ela coincidir com o zero da escala fixa, tá? Quer dizer que nessa minha expressão ela sempre vai ser sobre 16 na sua unidade anterior. Até porque aqui eu possuo uma régua sobre 16, tá? E qual é o número que fica na parte superior? Tá? Para começar, a gente pode entender o seguinte: é só contar a quantidade de traços que possui até o zero e você vai colocar o número de cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, sabendo disso, você vai ter aqui 10 sobre 16. Tá? Esse 10 sobre 16 é exatamente uma representação de 10 traços que eu tenho da escala fixa, certo? Sobre uma resolução de 16. Tá? Ok. O zero da polegada inteira, né? No caso, se eu quiser colocar um zero aqui na frente, representando aqui que a primeira unidade da polegada, que é o zero, ele é facultativo, tá? Então, muitas pessoas não acabam usando o zero, porque o zero, você sabe que isso é um número misto, e você vai multiplicar 16 vezes zero, vai dar zero, soma mais 10, vai dar 10 sobre 16, então ele acaba dando esse mesmo resultado, tá? Então, nesse caso, é facultativo você colocar o zero na frente ou não, tá? Preferencialmente, vocês não coloquem para não gerar complicação com outras pessoas. Segundo detalhe, toda vez que o número superior, né, o numerador, for um número par, você vai simplificar. Tá? Nesse caso aqui, esse número é simplificável por 2. Então, 10 dividido para 2 dá 5 e 16 dividido para 2 dá 8. Então, a resposta final sobre essa medida ela vai ser 5/8 da polegada. Ok? Vou mostrar para vocês aqui a resposta da nossa questão e ver que ela coincidiu
Perfeitamente. Tá? Lembrando que esse zero aqui é facultativo. Se o número ele coincidir na escala e agora ele passa de um número inteiro, de uma polegada inteira, vocês não vão contar 16 traços até 1 e vai ser 17, 18, 19, 20 e aí 21 sucessivamente, tá? Até porque depois vocês vão ter que extrair essa fração e transformar em número misto. Tá? Acaba complicando bastante essa forma de leitura, tá? Qual é o melhor método que a gente pode fazer? Simples, povo. Vocês vão chegar aqui no paquímetro, né? O zero coincidiu com a escala fixa. A primeira coisa que eu faço é ver se ele passou inteiro. Ó. Ele passou inteiro, então eu coloco 1, que ele passou de um número inteiro. Tá? Então ele passou uma polegada, ele recebe a numeração 1. E aí ele entra numa fração e seu denominador aqui ele vai ser sobre 16. Por que sobre 16? Porque, no caso, o zero coincidiu com o traço da escala fixa. Tá? Sempre que o zero coincidir com a escala fixa, a divisão vai ser 16. Não esqueçam disso. E agora eu vou botar quantos traços há do 1 até o 0. Tá? Não é do 0 até o 0. Agora vai ser do 1 até o 0. Então eu possuo aqui 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então possuo 5 números. Então automaticamente a resposta vai ser 5 sobre 16. Como o número de cima é ímpar, então eu não simplifico. A resposta finaliza aí. Então eu tenho uma polegada e 5 16avos, tá? Ou você pode falar um inteiro mais 5 16avos da polegada. Então essas são as formas de você falar na instrumentação de paquímetro. Tá? Vamos conferir aqui a medição. Tá? Então deu 1 sobre 5 16. Mais um exemplo para vocês, para facilitar a leitura, aonde eu vou colocar também mais um número coincidindo. Deixa eu apertar aqui. Se ele me ajudar a coincidir, coincidiu. Okay. E aí faremos mais uma vez essa leitura, né? Então, de forma simples, prática, vamos observar. Então, nesse terceiro caso aqui, observamos que, primeiramente, ele passou uma escala fixa, né? Hoje passou o número 1. Então, toda vez que vocês forem escrever, vocês vão colocar esse número na frente, tá? No caso aqui foi 1, uma polegada, e colocar a expressão de fração. Tá? Essa é a forma mais prática que vocês podem fazer. O zero coincidiu com a linha da escala fixa. Então, meu denominador vai ser 16. Tá? Coincidiu, 16. Logo após, conta a quantidade de números que tem e aí automaticamente você vai ter a resposta. Aí eu vou dar um bizu para vocês para facilitar a contagem. Observem que quando eu tenho aqui os meus traçados, vou botar até uma linha mais fina e uma cor laranja para facilitar. Vocês percebem que existem traçados com alturas diferentes, tá? Então eu tenho o primeiro traçado aqui, vou botar uma cor mais chamativa. Vou botar o preto mesmo. Aqui o preto vai acabar. Deixa o preto mesmo. Você possui essa primeira linha, do mesmo jeito que você tem aqui a segunda linha, tá vendo? Diferença de altura. Vou nivelar ele aqui. E automaticamente mais uma linha superior. Vou mostrar para vocês aqui. E por último, perdão, existe uma linha maior que todas, que é essa terceira aqui. Então, quando vocês forem fazer a contagem, é mais fácil vocês perceberem o seguinte, ó. Esse maior de todos, né, entre uma numeração e outra, ela equivale a 8 traços. Tá? Então, é a forma do seu cérebro raciocinar mais rápido a medição do instrumento. Tá? Então, esse primeiro traço, ele contém 8, e eu vou conferir com vocês esse 8 aqui. Tá? Deixa eu só diminuir o tamanho um pouquinho dessa letra. Pequeno, pronto. Tem 8. Vamos observar? Então, tem aqui, ó, 1, 2, deixa eu pintar. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, se numa escala tem 16 traços, essa vai ser a metade, que são a divisão de 8 traços.
A inferior dessa maior, ela equivale à escala divisível por 2, né? Então, no caso, eu tenho 8 traços, né? Então, automaticamente aqui, eu vou ter 4 traços. Tá? Essa escala aqui é a escala do 4. Foi a segunda maior que a gente encontrou aqui, ó. Por que a escala do 4? Vamos observar aqui, ó. Tenho agora um amarelinho. 1, 2, 3, 4. Então, tenho 4 traços. E automaticamente a inferior a essa, o número menorzinho a esse, que vai ser essa escala de cá, vai ser a escala do 2. E automaticamente a que sobrou, ela equivale a 1. Eu vou explicar para vocês como é que isso vai facilitar a leitura de vocês. Deixa eu botar aqui e pintar de ver. Como é que isso vai facilitar a minha leitura? Veja só, meu número aqui, ó, casou certinho com esse traço de cá. E esse traço de cá, ele contém 4 traços de diferença. Então, quando eu sei disso, eu vou fazer minha contagem da seguinte forma. Eu dou uma na escala de 4. Esse aqui, por ser maior do que ele, então eu posso considerar que ele também tem mais 4. Então, eu tenho 2 escalas de 4. E agora aqui eu tenho 3 escalas de 4. E aí a resposta seria 3/4 da polegada. E aí a gente vai conferir isso aí certinho. Para começar a simplificar a questão. Mas também vocês podem contar da seguinte forma. Se eu sei que daqui eu tenho, para esse traço, eu tenho 4 números, então vou contar 4, 8, mais 4 vai dar 12. Então, eu tenho 12 traços ao total, do 1 até o 0. Então, botando aqui na minha questão, mais uma vez, então vai ser 12 sobre 16. Vou aumentar o tamanho. 12 sobre 16. Opa! Deu par. O que é que eu faço agora? Simplifico por 2. Vai dar exatamente 6. 6. E a divisão vai ser 8. 6 por 8. Continuo tendo ainda o número par aparente. Mais uma vez. Dividir por 2. 6 dividir por 2 dá 3. E 8 dividir por 2 vai dar 4. Agora, meu numerador deu ímpar. Então, eu não consigo mais fazer a simplificação. Tendo como resposta agora o 3/4 da polegada. Ok? 3/4 da polegada, mas lembre que ele passou de um inteiro, então 1/3/4 da polegada. Quando o instrumento ele for não coincidir o zero da escala móvel com o traço da escala fixa, aí minha resolução ela altera da escala de 16 para a escala de 128. E como é que é feita essa leitura? Vamos pegar aqui do início e vamos entender como ela funciona. A primeira coisa que vocês entendem é que cada traço dessa aqui, na escala móvel, ela representa exatamente um espaço que há no vão entre uma numeração e outra, no caso aqui um 16. Quando o primeiro traço coincide com a escala fixa, eu tenho aqui minha medição, né, minha mensuração, 1 sobre 128. Quando o segundo traço ele coincide com a escala fixa, automaticamente vai ser 2 por 128, simplificando 1/64. E dessa forma você vai contando um por um, certo? Então você tem aqui o 3, 128, vou mostrar para vocês. E quando coincide o 4, vai ser 4 sobre 128, simplificando dá 2/64 e 1/32. Tá? Mais uma vez aqui mostrando. E aí você tem essa numeração. Mas como vocês já tiveram aquelas primeiras aulas, eu vou mostrar para vocês já o bizu e como vocês vão fazer a leitura do instrumento de paquímetro quando a escala móvel não coincide com o traço da escala fixa. Simples, pessoal. Primeira coisa que você faz é contar do 0 até o 0 quantos traços foram passados. Então, do mesmo jeito que a gente fez quando ele coincide,
Só que agora ele não está mais coincidindo. Então você vai contar quantos traços passou. Você simplesmente chega aqui, ó, e vai contar. 1, 2, 3, 4. Certo? Quando vocês fizerem isso, vocês vão pegar essa numeração que vocês contou e vai multiplicar, vou dar uma formulazinha aqui, ó. Números de traços da escala fixa vezes, tá? Uma constante que vai ser 8. Então, está sendo constante, tá? Para vocês lembrarem disso aí. Com o resultado dessa questão, você vai somar com o resultado dessa. Você vai somar com a quantidade de traços da escala móvel. É dessa forma que a gente faz a leitura com o paquímetro. E sempre quando vocês finalizarem, ela vai ser dividido pela resolução de 128, tá? Sempre vocês vão colocar 128 como resolução. Quando o zero não coincide, ele vai para a escala 128. Vamos fazer ela agora? Então, ó, quando eu já sei que o resultado da minha resolução é 128, vou colocar aqui embaixo já o 128 da minha questão aqui, ó. 128. Vamos resolver aqui. Então, quantidade de traços que eu tenho na escala fixa? 1, 2, 3, 4. Você vai fazer 4 vezes 8, 32. E agora você vai somar. Eu vou até botar aqui também para vocês não perderem esse foco, né? Então, vocês têm aqui 4 vezes 8, que dá igual a 32. E com esse resultado, você vai somar com o traço que coincidiu na escala fixa. Observe que agora que no meu paquímetro ele não coincidiu nenhum dos traços. Isso pode acontecer na polegada fracionária, assim como um paquímetro de 1/10 em milímetro. Tá? Então, esses dois instrumentos, haverá casos que eles não coincidem, tá? Mas os demais sempre vai coincidir um traço. Então, nesse caso aqui, como eles não coincidiu, você vai pelo último traço que ultrapassou a escala fixa. Então, observe aqui, ó, que eu tenho essa linha, o zero ultrapassou. Essa de cá, o zero ultrapassou. Vocês podem até fazer uma linha simbolizando o sentido que ela está disposta. Então, ó, essa passou dessa, mas agora ele está voltando aqui, ó. Se ele está voltando, então o 4 não conta. Então, quem passou foi 1, 2, 3. E aí eu vou somar aquele 32 mais 3, que vai dar igual a 35. Tá? E aí 32 mais 3, 35 seria a resposta para a questão. Resposta final, 35 sobre 128. Tá? Conferir lá. 35 sobre 128. Mais uma para vocês. Vou colocar aqui coincidindo um traço. Ok. Então, nesse caso aí, vamos fazer a leitura, tirar o print, jogar lá na outra telinha. Vocês vão observar que agora o zero da minha escala móvel, ele ultrapassou uma polegada inteira. Então, na minha forma de escrever, eu já coloco 1, representando uma polegada inteira. Vocês vão colocar a expressão da fração. E vocês vão observar o seguinte, se por acaso o zero coincidiu com a escala fixa ou não. No meu caso, o zero não coincidiu, você já sabe que a resolução é sobre 128. Então, você vai colocar lá embaixo sobre 128. Tá? Isso aí é uma regra para vocês não se esquecerem na hora de fazer as suas mensurações lá. Então, agora eu vou contar a quantidade de traços que eu tenho da minha escala fixa, do 1 até o 0, multiplicar por 8 e somar agora com os traços da minha escala móvel. Vou marcar aqui para vocês. Tá coincidindo no caso, é esse aqui, que são 6 traços, tá? Vou botar aqui 6 traços. 6 tracinhos. E a quantidade de traços que passou de 1 polegada até o 0, vamos fazer a contar junta. Então aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? Então, ultrapassamos aqui 11 traços na minha escala fixa. Vou explicar para vocês agora como era mais fácil se vocês observassem o tamanho dessas linhas. Então, ó, vê como fica mais fácil. Eu sei que a maior quantidade, o maior traço equivale a 8. Tá? Cada traço desse aqui menor vale 2. Então, eu tenho 8 com mais 2 dá 10, com mais 1 faz 11. Então, vocês podem fazer dessa forma também a contagem dos traços. Vou dar para vocês aqui 20 segundinhos para vocês tentarem fazer a questão. Na verdade, vocês podem dar uma pausa no vídeo e logo após a gente faz a correção. Ok? Retornando, acredito que todos vocês acertaram sobre essa questão. Então, vou fazer aqui a resolução dela. Então, ó, quantos traços eu tenho na minha escala fixa? Eu tenho 11. Então, eu faço 11 vezes 8. Caso um zero não coincida, multiplica por 8. Eu vou ter resposta aqui, 88. E logo após eu somo com a quantidade de traços que tem na minha escala móvel, que agora é 6. Resposta, 88 mais 6 vai dar igual a 94. Tá, cadê aqui? 94 milímetros. Esse número vem para cá, seria minha resposta final. E agora eu tenho aqui uma polegada sobre 94, 128. Terminou aí? Negativo. Acontece que agora minha numeração aqui é par. Tá? Meu numerador é par. Eu tenho que simplificar essa questão. Então, 94 dividido para 2 vai dar 47. Então, vai ser uma polegada inteira. Certo? Uma polegada inteira. Sobre, no caso, 94 dividido para 2, 47. E automaticamente 128 dividido para 2 vai dar 64. Vamos observar a resposta dessa questão. Uma polegada inteira, 47,64. Ok? Qualquer dúvida, vocês mandem para mim no WhatsApp, que eu posso tentar resolver outras questões para vocês. Tá? Mas ainda não terminou. Vou explicar para vocês agora a polegada milesimal. E aí, no final, vocês tentam resolver as questões lá que eu coloquei para vocês, aquelas impressões, e tendo dúvida, manda para mim. Ok? Então, vamos abrir aqui o instrumento. Estamos agora em polegada milesimal, aonde vou printar aqui e jogar do outro lado. Mais fácil é de brincar com ele aqui. Então, temos aqui o seguinte, né? Lembrando que isso aqui é um simulador, nem todos os instrumentos são representados dessa forma, tá? Com as numerações desse grande, desse jeito, os traços também. E aí dificulta bastante a leitura em ambientes escuros, quando sua vista está cansada, então vai acabar tendo uma dificuldade enorme de vocês fazer a leitura do instrumento. Mas vamos lá, a primeira coisa que vocês vão observar é que eu tenho aqui a escala da polegada inteira. Então, se possui uma escala 0 aqui, 0 polegada, você tem um outro número que se destaca aqui pelo tamanho, uma polegada inteira. Tá? Então agora ele dividiu o quê? Dividiu uma distância de uma polegada em 10 partes iguais, onde cada parte dessa subdivisão está representada aqui por um número, tá? e um traço maior, tá? Onde cada numeração dessa aqui equivale a, no caso, ponto 1. Tá? Por que eu coloco ponto 1? Porque vai depender aonde a sua escala móvel está. No caso aqui, se a escala móvel ele estiver entre o 0 e o 1, como está representado aqui, está até assim. Colocar essa imagem aqui. Como está representado aqui entre o 0 e o 1, né? Você observa aqui a escala móvel. A escala móvel está localizada entre o 0 e 1. Então, por ele estar entre o 0 e 1, ele vai receber o 0 ponto e a numeração que ele passou. No caso aqui, ó,
ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e assim sucessivamente até ponto 9 e entra um inteiro. Então, eu tenho aqui minha primeira mensuração, ponto 3, tá? Porque o zero ele passou de 3. Se por acaso ele passar de 1 polegada, tá? Se ele passa de 1 polegada, automaticamente ele vai receber um inteiro, que é a representação de um inteiro da polegada que ele ultrapassou, ponto o número de traços e da subdivisão dos décimos, tá? Então seria ponto 3. Voltando para lá. Logo após, você tem aqui uns traços intermediários da minha escala fixa entre uma numeração e outra. Cada valor desses traços menores vale 0,025, né? Ou 0,25. Vamos ver aqui. Então, cada tracinho desse aqui mensura 0,025. Se ele passar 2 traços, vai ser 0,50, 0,75. Então, cada subdivisão dessa vale 0,25. E cada traço da minha escala móvel, ela vai mensurar, né, vai valer a resolução de 0,001. Tá? 1 milésimo da polegada. Essa é exatamente a resolução desse instrumento. Como é feita a leitura daqui? Simples. Primeira coisa, você vai observar do 0 até o 0 da minha escala fixa com o 0 da escala móvel, quantos traços foram ultrapassados. Né? No caso aqui, quantas numerações foram ultrapassadas. Então, passou 3, então recebeu 0,3. Depois você vai observar entre a numeração, deixa eu só minimizar aqui, para conseguir. Vou ver. Não consigo. Então, vamos lá, continuando. Então, você vai observar quantos traços, né, entre os 3 e o 0, esquece aquele 0 de lá, entre o 3 e o 0, ultrapassou aqui dentro. Então, quando ele não ultrapassou nenhum traço, então vai ser 0 de ultrapassagem. Então, aqui na minha resolução, ele vai receber a resposta 0, 0. Então, vai ficar 300, né? Então, você tem 300, porque foi 3 do número que ele passou. A quantidade de traços, cada traço dele varia 25, 25, 50, 75, que seria exatamente a posição aqui, ó. Seria 00, 25, 50 ou 75, tá? Então, nesse caso aqui, seria 300. E agora vou ver qual foi o traço da minha escala móvel que coincidiu com a escala fixa. Nesse meu caso aqui, simbolizando que quem casou foi esse de cá. Então, você tem o 20, 21, 22, 23. Então, a resposta final seria 0,323. Ok? Então, é dessa forma que é feita a leitura em paquímetro milesimal. Vou fazer outros com vocês aqui para facilitar a interpretação. Eu vou tentar explicar de outra forma, talvez ajude também vocês na forma de ler. Então, ó, cada traço desse aqui, quando o 0 aqui, ó, coincidiu com o número da escala fixa, a gente viu que ele valia 0,1, certo? Então, pode ver que ele colocou, quer dizer que não coincidiu ainda, tá? Deixa eu só coincidir. Pronto, agora. Ele vale 0,1, ó, 100 aqui, ó. Então, quando o 0 coincide, ele vale 100. Do mesmo jeito que se ele casasse foi o 2, ó, ele ia valer 0,200. Tá? 0,300, 0,400, 500, 600, 700, 800, 900 e aqui um inteiro. Ok? Tanto é que quando ele coincide com 1 aqui, ele vai dar 1000, que é casa milesimal. Então ele vai dar 1,000. Tá? Então vai dar 1 polegada inteira. Se ele ultrapassa de 1 polegada, ele vai ser 1, o traço coincidido. No caso aqui foi 1, tá? Então, no caso, ponto 1. Passou um pouquinho, 2, porque foi o segundo traço coincidido lá. Ok. Entendendo dessa forma, de como é escrito, como a gente consegue ler o instrumento, vocês vão entender agora a subdivisão. Então, ó, quando o 0 coincide aqui, ele vai ter o 100, né? Deixa eu dar um zoom melhor, que ele ainda não coincidiu.
Acho que agora vai. Pronto. Então aqui deu 1000, certinho, bonitinho. Ok? Então, caso ele ultrapasse essa primeira linha aqui, ó, da minha escala fixa, ele vai valer 25, ó. Observa agora. Você vai ver lá que ele vai valer 125. Ok? 125 por quê? Porque cada linha de dentro vale 25. Se ele coincidisse a segunda, ele vai dar 50. Observe lá. Ponto 50. E automaticamente, uma terceira, ele vai dar ponto 75. Ok? Então, relembrando para vocês, cada traço desse maior equivale a um inteiro, 1 polegada inteira, 2 polegadas inteiras, ok? Tem aqui o 2 polegadas inteira. Cada numeração de dentro equivale a décimo, tá? Então aqui eu tenho 2.1, 2.2, o zero passou do 2 aqui, ó, 2.3, 2.4 e assim sucessivamente, tá? Cada traço de dentro, cada tracinho de dentro vale 25. Então, 25, 50, 75. E cada traço superior vale 0,001. Nessa mesmo lugar que eu coloquei aqui, qual é a medida que está dando? Então, vamos lá. Vamos primeiramente dar um print. Tá? Vamos observar quem casou primeiro aqui. Dá um zoom para a gente enxergar bem direitinho quem casou. Então, a gente observa quem casou aqui foi o 5. Ó. O 5 que casou. Tá? Isso aí futuramente vai ajudar a gente ali na forma de fazer a leitura. Então, já sabendo que foi o 5 que casou, eu já vou marcar ele para não esquecer disso. Então, tá aqui, ó. Quem casou foi o 5. E vamos fazer a leitura aqui, ó. Olha como é fácil. Paquímetro em polegada milesimal. Eu vejo quanto número inteiro ele já passou. Então, ele passou aqui um 1. Então, ele vai receber o valor de 1 ponto, certo? De 1 polegada, ponto. Depois você vai observar qual foi a numeração que o zero passou. Então, foi o 6 aqui, ó, do 6 de cá. Então, ele vai receber agora 1.6, exatamente 6 décimos. Você vai observar agora quantos traços foram ultrapassados do 0 até o 0, do 6 até o 0. Então, a gente observa que ele passou 3 traços. Tá? Então, vou dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Tá aqui, ó. Vocês conseguem observar que o 0 ele passou o 1, o 2 e o 3 traços. Vou tirar aqui para vocês enxergar essa marquinha que eu fiz. Então, ele passou esse menorzinho aqui, 1, 2, 3. Cada um vale 25, né? 25, 50, 75, tá? Então, se ela vale 75 cada um, no total, então vai dar 75 no final. E agora, para finalizar a questão, você vai somar o da escala móvel com o finalzinho aqui que teve da escala fixa. Como aqui foi 5, então, lembrando que cada traço de cima vale 0,005. Tá? Tem que lembrar exatamente nessa sequência, tá? Então, a resposta final vai dar 1 polegada inteira, 1 polegada inteira, vírgula 680. Tá? Então, essa seria a resposta aí final da questão. Então, show aqui. Ok, meu povo? Então, tentem fazer aí essas questões. Qualquer dúvida, entre em contato comigo que a gente desenrola. Beleza? Bom final de semana aí, se cuidem. Até mais.